A lista das pessoas mais influentes da história não estaria completa sem Sir Isaac Newton. Suas leis estão profundamente conectadas com quase tudo o que observamos no dia a dia. Elas nos ajudam a compreender o funcionamento dos carros, o movimento de uma bola de beisebol e, de forma geral, como qualquer objeto se desloca. No entanto, por trás desse cientista do século XVII, havia aspectos pouco conhecidos que ajudam a entender a complexidade de sua trajetória. Newton começou a demonstrar seu brilhantismo muito jovem. Antes mesmo de completar 30 anos, ele já havia criado o cálculo, um feito impressionante, especialmente considerando suas origens humildes. Filho de um agricultor analfabeto, Isaac nasceu prematuramente em 25 de dezembro de 1642, na pequena aldeia de Woolsthorpe Manor, no condado de Lincolnshire, Inglaterra. Seu pai faleceu 3 meses antes de seu nascimento. Tão pequeno ao nascer, contava-se que caberia dentro de uma caneca de 1 litro. Quando tinha apenas 3 anos, sua mãe casou-se novamente e mudou-se para uma vila próxima com seu novo marido, um clérigo abastado, deixando Isaac aos cuidados de seus avós. Esse afastamento marcou profundamente sua infância. Anos depois, ele escreveria uma lista de pecados, na qual lembrava um episódio de raiva na infância: ameaçar meu pai e mãe Smith de queimá-los com a casa. Desde pequeno, Newton demonstrava uma curiosidade extraordinária, interessando-se mais por mecanismos e invenções do que por amizades. Ainda criança, aos 9 anos, chegou a construir um relógio de sol, cujos vestígios permanecem até hoje. Aos 12 anos ingressou na escola King's School, uma tradicional escola de gramática. Curiosamente, sua assinatura ainda pode ser vista numa das janelas da instituição. Após o falecimento de seu padrasto, sua mãe tentou retirá-lo da escola para que se dedicasse à agricultura, profissão que Isaac temia seguir. Felizmente, o diretor da escola interveio e convenceu sua mãe a permitir que ele continuasse os estudos. Assim, Newton obteve a formação necessária para ingressar na Universidade de Cambridge em 1661. Lá, sustentou-se trabalhando como valê, assistente de outros estudantes. Durante seu período universitário, dedicou-se a estudar as obras dos antigos filósofos gregos, mas sempre com espírito crítico. Em seu caderno escreveu em latim: Platão é meu amigo, Aristóteles é meu amigo, mas minha melhor amiga é a verdade. Com essa postura, comprometeu-se a buscar o conhecimento por meio de experimentação rigorosa e observação cuidadosa. Embora seu desempenho inicial na universidade tenha sido modesto, os eventos extraordinários que ocorreriam em breve criariam as condições ideais para que Newton alcançasse suas maiores descobertas científicas. Logo após obter seu diploma de bacharel em 1665, Newton enfrentou um dos momentos mais desafiadores da Europa: a epidemia de peste bubônica. A doença devastou o continente, chegando a ceifar a vida de aproximadamente 1 em cada 4 pessoas em Londres. Como medida de precaução, as universidades foram fechadas, e Newton precisou retornar à casa de sua infância, em Woolsthorpe Manor. Durante os 2 anos em que permaneceu isolado, longe das salas de aula e das cidades, realizou alguns dos trabalhos mais revolucionários de sua carreira, um período que muitos historiadores chamam de seu Ano Milagroso. Nesse isolamento forçado, Newton conduziu experimentos inovadores com luz. Utilizando um prisma, descobriu que a luz branca, incluindo a luz do Sol, na verdade é composta pelas diversas cores que formam o arco-íris. Essa conclusão contradizia a crença predominante da época, baseada na teoria de Aristóteles, segundo a qual as cores seriam misturas de preto e branco. Para demonstrar a validade de suas ideias sobre a luz e também superar as limitações dos instrumentos ópticos de sua época, Newton desenvolveu um novo tipo de telescópio. Em vez de lentes, ele utilizou espelhos, criando o telescópio refletor. Essa inovação permitiu imagens mais nítidas e precisas, eliminando muitos dos problemas causados pelas aberrações ópticas das lentes de vidro. Seus experimentos, no entanto, nem sempre foram seguros. Em uma ocasião, num esforço arriscado para compreender como o formato dos olhos poderia influenciar a percepção de cores, Newton inseriu uma agulha de costura em sua órbita ocular.
Nos arredores da casa de sua infância havia uma macieira, a famosa árvore que viria a se tornar símbolo de uma das descobertas mais importantes da ciência. A história popular conta que Newton, sentado debaixo dessa árvore, teria sido atingido na cabeça por uma maçã, o que o levou a refletir sobre a gravidade, a força responsável por fazer os objetos caírem. Embora não haja evidências de que o fruto realmente tenha caído sobre sua cabeça, é fato que Newton começou a questionar se essa força poderia ter um alcance maior do que o simples movimento de objetos na Terra. Ele se perguntou: seria essa mesma força capaz de manter a Lua em sua órbita em torno da Terra? A partir dessa ideia, Newton passou a acreditar que a gravidade não apenas explicava o movimento da Lua, mas também poderia reger o movimento dos planetas ao redor do Sol. Na época, porém, a matemática existente não era suficiente para descrever com precisão esses movimentos. Para isso, Newton desenvolveu uma nova ferramenta matemática, o cálculo. Entretanto, a invenção do cálculo levou a um debate internacional. Em 1684, o matemático alemão Gottfried Leibniz publicou um artigo sobre o tema, e Newton alegou já ter desenvolvido a mesma teoria décadas antes. Contudo, devido à sua personalidade reservada e ao receio de críticas, Newton não havia tornado suas descobertas públicas. Quando a disputa chegou à Royal Society de Londres, Newton, já presidente da instituição, usou sua influência para que a sociedade apoiasse sua reivindicação. Hoje, a maioria dos historiadores concorda que ambos, Newton e Leibniz, desenvolveram o cálculo de forma independente. Em 1667, com o fim da peste, Newton retornou à Universidade de Cambridge como membro do corpo docente. Conhecido por sua extrema dedicação, frequentemente esquecia de se alimentar devido ao trabalho intenso. Apenas 2 anos depois, ainda em seus 20 e poucos anos, foi nomeado professor lucasiano de matemática, um dos cargos acadêmicos mais prestigiosos do mundo, posição que séculos depois também seria ocupada por Stephen Hawking. Apesar do prestígio, Newton não era muito dedicado ao ensino. Certa vez chegou a dar uma aula para uma sala completamente vazia, sem nenhum estudante presente. Sua verdadeira paixão estava na pesquisa. Em 1687, Newton publicou sua obra-prima, Principia, considerada uma das publicações científicas mais importantes já escritas. Nela, ele apresentou sua lei da gravitação universal e as famosas 3 leis do movimento. A primeira lei ou inércia diz que um objeto permanece em repouso ou em movimento constante, a menos que uma força externa atue sobre ele. Por exemplo, um foguete permanecerá parado até que um motor seja acionado. A segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, fala que quanto maior a massa de um objeto, maior a força necessária para movê-lo. Assim, um foguete maior precisa de mais combustível para ser lançado. A terceira lei, ou ação e reação, diz que para cada ação há uma reação de mesma intensidade e direção oposta. No caso de um foguete, o escape dos gases quentes para trás gera a força de propulsão que o lança para cima. Embora Newton seja considerado um dos maiores cientistas da história, curiosamente, ele escreveu ainda mais sobre teologia do que sobre ciência. Acreditava que a Bíblia continha códigos ocultos sobre as leis da natureza e o futuro da humanidade. Estudando minuciosamente os textos sagrados, chegou à conclusão de que o fim do mundo ocorreria no ano de 2060, com a ressalva de que poderia ocorrer mais tarde, mas, segundo ele, não havia razão para que fosse antes. Newton previa um período de guerras e catástrofes seguido pela segunda vinda de Cristo e o início de uma nova era divina. Essas crenças religiosas permaneceram pouco conhecidas durante sua vida e só vieram a público em 1936, quando a casa de leilões Sotheby's vendeu seus manuscritos teológicos, um acervo de 7.500 páginas escritas à mão por Newton. Esses documentos foram adquiridos por um estudioso judeu e posteriormente doados ao Estado de Israel. Suas interpretações religiosas, contudo, eram bastante heterodoxas. Newton rejeitava o dogma da Trindade cristã e se opôs aos esforços do rei Jaime II de restaurar o catolicismo nas universidades inglesas.
Esse conflito político-religioso o levou a ser eleito membro do Parlamento Britânico, cargo que ocupou por 2 curtos mandatos. Além de suas impressionantes contribuições para a física e a matemática, Newton tinha um lado menos conhecido. Durante cerca de 25 anos, dedicou-se em segredo ao estudo da alquimia, uma prática antiga que buscava transformar metais comuns em ouro e descobrir o elixir da imortalidade. Um de seus manuscritos contém até mesmo uma receita que seria, segundo os alquimistas da época, um passo em direção à criação da mítica pedra filosofal. Infelizmente, as longas horas passadas em seu laboratório podem ter cobrado um preço alto. Análises de seu cabelo, realizadas após sua morte, revelaram altos níveis de mercúrio, um metal tóxico frequentemente usado em experimentos alquímicos. Muitos estudiosos acreditam que o envenenamento por mercúrio pode ter contribuído para um colapso mental que Newton sofreu em 1693, quando passou a acusar amigos de conspiração e viveu um período de forte instabilidade emocional, insônia e paranoia que durou cerca de 1 ano e meio. Pouco tempo depois dessa crise pessoal, Newton encerrou sua carreira de 30 anos na Universidade de Cambridge. Em 1696, mudou-se para Londres, onde assumiu um novo papel na Casa da Moeda Real Britânica. Na época, a moeda britânica enfrentava sérios problemas devido à prática de corte, na qual pedaços das moedas de ouro e prata eram retirados, e a falsificação generalizada. Aplicando seu rigor científico, Newton reformou os processos de fabricação de moedas, tornando-as mais precisas e difíceis de falsificar. Como guardião e posteriormente mestre da Casa da Moeda, também foi implacável na perseguição dos criminosos, muitos dos quais acabaram condenados à forca. Apesar de sua reputação brilhante, Newton acumulou rivalidades intensas ao longo da vida. Um de seus conflitos mais notórios foi com o cientista Robert Hooke, que alegava ter fornecido as ideias iniciais que levaram Newton a desenvolver sua teoria da gravitação. Há indícios de que Newton, já presidente da Royal Society, usou sua influência para eliminar o único retrato conhecido de Hooke, que até hoje não foi recuperado. Assim, Newton moldou não só a ciência, mas também a forma como sua própria história seria lembrada. Em 1705, durante uma visita real à Universidade de Cambridge, a rainha Ana da Inglaterra concedeu a Newton o título de cavaleiro, tornando-o oficialmente Sir Isaac Newton. Apesar de seu enorme prestígio, Newton permaneceu reservado, dedicando-se quase exclusivamente ao trabalho, sem se casar nem desenvolver muitos interesses pessoais além da ciência e da fé. Ele faleceu durante o sono em 20 de março de 1727 e foi sepultado na Abadia de Westminster, um dos maiores símbolos de reconhecimento na Inglaterra. Em sua lápide está escrito em latim: "Aqui jaz o que era mortal de Isaac Newton". No entanto, seu legado imortal continua a influenciar profundamente o mundo moderno, sendo lembrado como um dos maiores cientistas da história.